Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Bem-vindo aí mais uma vez. Obrigado a todos os inscritos. Obrigado aos inscritos que se inscreveram há pouco tempo, aos que já se inscreveram há tempos atrás, aos que comentam, aos que participam e também aqueles que não participam, mas eu sei que indiretamente vocês estão aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês, tá bom, queridos? Bom, hoje vamos estudar um tema interessante, né? Vamos aprender dentro da Bíblia, contextualizado dentro da palavra, quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Nós vamos entender, muita gente fala que o livro de Apocalipse é um livro difícil, né, entendimento, mas não é não. Inclusive eu vou trazer aí nos próximos vídeos como nós devemos entender o Apocalipse. Por quê? Porque nós abandonamos a forma antiga, que era estávamos todos no sistema religioso, e nós abandonamos essa forma de pensar o Apocalipse. E qual é a forma certa hoje? Então, já que nós estamos formatando algo novo, nós precisamos dar base para vocês. Então, eu vou estar passando para vocês como vocês devem interpretar esse livro, que para o sistema continuará tenebroso, porque eles futurizaram, né? Eles pegaram aquela faixa de tempo ali de Apocalipse e traduziram para colocar para os dias de hoje, né? Por isso que eles, quando veem algum acontecimento, alguma catástrofe, alguma coisa assim, eles correm para dizer que esse acontecimento está escrito, né? E cada coisa louca que a gente vê por aí. Bem da verdade é isso. O sistema religioso, o cristianismo tradicional, é uma coisa assim meia louca, né? Eles não têm o mesmo pensamento. Se colocar todos eles aí para discutir as coisas dos finais dos tempos, eles irão bater cabeça aí um com os outros. Então a ideia aqui é que você pense da maneira correta o Apocalipse. E muito obrigado a todos vocês. E você que está aí acompanhando esse vídeo, você entrou agora nesse canal ou que já está há um tempo conosco aqui, inscreva-se no nosso canal, não faça isso, não veja os vídeos de clandestino. Eu quero te conhecer, se é presente aí no chat, fala quem você é, fala a cidade que você mora, quem sabe você tem vizinhos aí do teu lado, né, que podem partilhar com você. Então se inscreva, venha fazer parte da família, a família que mais cresce no Brasil, a família da fé, né, que somos nós aqui, da Graça Eterna, e estamos aqui no canal da Graça Pura. Já deixa o seu like, que você já sabe que vem coisas boas. Se você quiser ser avisado, o YouTube te avisa, é só você tocar aí o sininho para que o YouTube venha fazer a parte dele. Comentem, porque comentário é engajamento. E, claro, compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem, ok? Bom, abençoados, rapidamente aqui está o nosso filho, né? O nosso livro. O livro A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. Tá aí o livro. Se você quiser adquirir, saber também de mais pensamentos fora do contexto bíblico, né, que dominou o mundo por muitos anos e nunca teve, talvez, pessoas que viessem a público e esclarecesse de forma popular, né, que o inferno não é isso que eles trouxeram para o mundo há pouco tempo atrás. Você precisa entender como foi construindo, o sistema foi construindo essa ideia na mente das pessoas. E claro, se passaram 2000 anos e essa doutrina está aí, fundida na cabeça das pessoas a ferro e fogo, a ferro e fogo. E é uma dificuldade às vezes. Mesma coisa também quando nós falamos da escatologia consumada. Então, se você quiser adquirir esse exemplar, que com certeza vai te ajudar bastante, entre em contato comigo mesmo e seja mais um dos privilegiados de Deus a se libertar definitivamente através do entendimento correto nas escrituras e na história sobre essa doutrina do inferno. Ok, abençoados? Só me procurar aí que vocês vão... Eu vou passar tudo bonitinho para vocês. Tudo bom? Tudo pronto agora? Vamos ao tema? Vamos a mais um estudo da escatologia em graça eterna? Lembrando que nós cremos em uma escatologia cumprida, ou seja, tudo já se cumpriu, as profecias se cumpriram. A Bíblia é um livro fechado. Ué, André, mas nós não podemos tirar nada da Bíblia? Claro que podemos. Nós aqui estamos fazendo o quê? Tirando da Bíblia, explicando ao mundo o rolo que fez o sistema religioso desde 1838. Você sabia que do segundo século da era cristã
até o ano de 1838, se passaram 1838 anos, que a igreja não tinha essa ideia da segunda vinda de Cristo para os dias atuais. Mas em 1838, né, surgiu uma pessoa, mais precisamente uma mulher, né? Não é o foco dessa mensagem, mas eu quero passar para vocês. E eu vou trazer a história de como surgiu, de como foi que surgiu essa doutrina aí, dessa escatologia futurista que o mundo abraçou. É claro, né, abençoados, conforme eu falo, para o sistema religioso, quanto pior para eles é melhor. Claro, vocês acham que eles virão a público hoje dizer que isso está errado? Eles vão dizer que nós somos os hereges, mas nós vamos usar só a palavra. Então nós entendemos que a escatologia bíblica está totalmente cumprida. A escatologia bíblica, a escatologia dos finais do tempo, a escatologia de Apocalipse, a escatologia de quando Jesus falou sobre sua vinda, né, é um estudo sobre um período. Estamos estudando o fim de um período. E nós compreendemos que esse período já aconteceu. E hoje nós vamos falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Aqui, nessa palavra, nos 4 cavaleiros, o cristianismo tradicional diz que os 4 cavaleiros do Apocalipse serão acontecimentos. Vejam aí como eles pensam, abençoado. Eu separei aqui um textozinho para a gente acompanhar junto aí. Eles dizem que são 4 eventos diferentes que marcarão as ações do anticristo aqui na Terra. Então, cada cavalo, seu cavaleiro, corresponde a eventos diferentes, isso na visão do sistema. Suas ações começam na abertura dos selos. Cada selo, até o 4º, representa um evento característico de cada fase de como o anticristo se revelará ao mundo. Então eles creem dessa maneira. Então cada acontecimento catástrofe, geralmente catástrofe, eles vêm a público, conforme eu falei, e dizem, olha, esse ali é o Cavaleiro Vermelho, cuidado terra, aí todo mundo fica aqui, né, meu Deus, é o Cavaleiro Vermelho, o que a gente vai fazer? E daqui a pouco o Cavaleiro Vermelho passa batido, e aí? E aí aquele camarada que alertou o mundo não vem nem a público pedir perdão, né? Para quanto sofrimento ele trouxe às pessoas. Vocês não têm ideia o que essa doutrina faz na mente das pessoas. E eles creem que isso acontecerá em um futuro incerto e indeterminado. Porém, meus irmãos, sabemos que no que tange ao estudo desse tipo de escatologia, ele obedece mais o que? A tradição humana do que a própria palavra. E hoje, meus amados, nós vamos mostrar para vocês quem são, na realidade, esses 4 cavaleiros, esses 4 personagens, né? Que nós vamos falar isso aí. E vamos saber se essa profecia aqui já se cumpriu ou não. É isso que nós vamos falar. Isso dentro da Bíblia. Por isso que eu falo, abençoado, vem para a graça que eu te explico. Amados, antes de entrar propriamente dito e mergulhar no tema de hoje, vamos entender o contexto de Apocalipse. É importante você saber o contexto, tá? João preso em uma ilha, a ilha de Patmos, e ele começa a ter as visões. Ou seja, João não tirou isso da cabeça dele, tá bom, querido? Não tirou. Apocalipse, as visões que João teve, nada mais é do que o complemento de Mateus capítulo 24. Sendo que com mais detalhes. E para quem João está escrevendo isso, querido? Para quem João está escrevendo? Ele está escrevendo para os irmãos daqueles dias, os judeus, para alertá-los sobre o que Jesus falou que iria acontecer. Vamos ver onde está escrito isso? Mostra aí, André. Não fica só nas suas palavras, não. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Essa mensagem de hoje vai ser muito boa, preste atenção. E diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, abençoado, olha essa palavra em breve, devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu conhecer ao seu servo João. Então foi uma visão que em breve se aconteceria. Em breve não é 2000 anos, tá bom? Inclusive a palavra grega para breve é um breve tempo. Nós não podemos descontextualizar isso aqui, abençoados. Vamos agora, Apocalipse, agora capítulo 1, versículo 3 e 4. Acompanha comigo aí, abençoado. Não sai desse ritmo não, para você entender tudo bonitinho. Diz ali, ó: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Ou seja, era direcionada toda essa cartas, as cartas que João escrevia, né, para alguém que está aí no texto que eu vou ler,
né? Então João escrevia essas cartas e enviava essas cartas para as pessoas. E essas cartas, abençoadas, elas vinham carregadas de simbologia. Simbologia hebraica, simbologia bíblica, simbologia das profecias do Antigo Testamento, da Taná, que é a Bíblia hebraica. Então foi direcionada a um povo, tá bom? Nós não podemos descontextualizar isso, tá bom, queridos? E guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo, novamente João fala sobre o tempo, está próximo. Se você for procurar essa palavrinha no original, como não é o foco do nosso estudo, eu não coloquei. Mas se você procurar saber que o tempo que João está falando era um tempo próximo, porque em grego, para um futuro distante, existem outras palavras que João poderia ter usado. E aí no versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, João escreve essa carta para os judeus e principalmente os da Ásia. Amados, logo, essa carta não foi endereçada para você nos dias de hoje. E ele diz, conforme eu falei, que o tempo está próximo. O tempo de quê? O tempo do fim daquele período, daquele ciclo, naquela fração de tempo, naquele ponto do tempo. Estava chegando o seu final. E essa fração de tempo que estamos estudando compreendeu do nascimento de Jesus, né? Ali no 4º século antes de Cristo, até a queda do templo de Herodes no ano 70 depois de Cristo. Só para efeito de entendimento, abençoado, o tempo antes de Cristo era assim, era de trás para frente. Por exemplo, 300, 299, 298, isso era o tempo antes de Cristo, né? Depois de Cristo, o tempo começou a ser somado, não a ser diminuído. Só para você entender. Então, o João, né, ele foi o responsável de enviar estas cartas. Então, o que ele fez quanto à linguagem de Apocalipse? Ele colocou tudo sobre a perspectiva judaica, ou seja, todas as linguagens figuradas que ele usou no Apocalipse não foi sob nenhuma perspectiva de outros dias, não foi de uma perspectiva brasileira, não foi uma perspectiva japonesa, não é o Israel de hoje, não. Tá ouvindo, abençoado? Então, a perspectiva era para alertar o povo de Israel. Estamos entendidos, amados, neste ponto? Será que eu fui claro com vocês? Vocês estão aí? Estão entendendo? Coloca aí, eu estou entendendo, André. Coloca no chat aí. Então, estamos entendidos nesse ponto de vista, ok? Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, para quem foi escrito Apocalipse, eu tenho aqui no canal uma mensagem que eu já abordei sobre esse tema. Eu vou deixar aí nas descrições do vídeo, tá bom? Vamos então agora falar sobre os 4 cavaleiros, 4 personagens ali, e vamos descobrir quem são eles, tá? Na verdade, queridos, todos nós já ouvimos muito falar sobre esse assunto. Alguns de uma maneira e outros de outra. E claro, tem aqueles que nunca ouviram sobre isso. Então a minha função aqui é de te apresentar aos 4 cavaleiros para você, tá bom, meu querido? O livro de Apocalipse, lá no capítulo 6, menciona sobre esse assunto. Existem 4 cavaleiros montados em 4 cavalos de diferentes cores. O texto menciona o cavalo branco, o vermelho, o preto e o amarelo. E esse é o texto bíblico do primeiro cavalo e vamos descobrir junto. Apocalipse capítulo 6, versículo 2 diz: Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Lembrando que arco e coroa, ali para Roma, significava vitória. Tá bom? Os louros, né? O arco e a coroa, feita de louros, tá? Era um símbolo da vitória, uma vitória romana. Só para você entender aí o contexto, tá legal? Agora vamos no verso 4 e 5 apresentar para vocês os cavalos vermelho e o cavalinho preto. Tá aí. Não é os cavalinhos do Fantástico, tá bom? E diz ali, olha: E saiu outro cavalo que era vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado
também lhe foi dada uma grande espada. Versículo 5. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Agora vamos ao último cavaleiro. Esse cavaleiro, seu cavalo, tem uma cor amarela. Sendo que esse amarelo aí, queridos, não é esse amarelo que nós conhecemos hoje, né? Como o amarelo da banana, por exemplo. Não, ou então a gema do ovo. Esse amarelo, no original, é uma cor pálida, tá? É uma cor de pessoas quando morrem, ou seja, de cadáveres. Depois eu vou explicar isso para vocês, tá? Mas tenham isso em mente. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, te apresenta aí o cavalo amarelo. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio dos animais selvagens da terra. Estão aí, abençoados, todos os 4 cavaleiros em seus cavalos diferentes. Tá aí, que está representando para você. Eu vou botar aqui uma artezinha que eu criei, até para ficar bacana aí. Tá aí, os 4 cavaleiros apresentados para vocês, né? Então, mediante a leitura que nós fizemos desse texto, queridos, surge a seguinte questão: quem são esses cavaleiros? E por que cada um deles tem uma cor específica? Vamos pensar um pouco sobre isso, meus queridos. Cada cavaleiro tem uma cor específica. Por quê? Porque simboliza algo específico. Para a gente entender corretamente cada cavaleiro e o simbolismo de cada cor, vamos recorrer ao quê? A Bíblia. Não vamos fazer igual ao sistema que, para complementar sua doutrina futurista, recorre, né, aos acontecimentos, né, e totalmente descontextualizados. Aqui nós vamos recorrer sempre à Bíblia. Mas vamos também recorrer à história. Qual a história? A história do Brasil? Claro que não. Porque a Bíblia e a história se completam, tem que se completar. Uma confirma a outra. Sendo que não é a história atual, é a história dos tempos bíblicos. Porque a história confirma, abençoado, tem que confirmar. A história confirma o que está escrito na Bíblia, o que está registrado. Porque se a história não confirmar, seremos mais um ignorante em relação à palavra de Deus. Vocês entenderam? É por isso que na mente das pessoas, quando a gente fala que essa doutrina da segunda vinda de Cristo só aconteceu a partir de 1838, alguma coisa aconteceu na história para que, a primeiro tempo da igreja, não acreditasse nisso. E teve um porquê também. Por que se começou a acreditar nisso? Por isso, queridos, vamos considerar agora, vamos explicar para vocês, o primeiro cavalo mencionado nesse texto. Qual é a cor do cavalo dele? É branco. E quem é o cavaleiro do cavalo branco? Aqui, meus queridos, o cristianismo tradicional crava ser Jesus. Esse é Jesus. E eles acreditam nisso por causa da cor branca. Eles ligaram a Jesus. Mas não é bem por aí não, tá bom, queridos? Porque lá em Apocalipse capítulo 19, nós encontramos um outro cavaleiro e também está montado no cavalo branco. Observe aí comigo, abençoados. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Apocalipse 19, 11 diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Quem é o fiel e verdadeiro que julga e combate com justiça? Aqui esse texto sim está falando de Jesus, mas lá em Apocalipse, onde nós estamos vendo no capítulo 6, o cavaleiro que está montado no cavalo branco é outra pessoa. Atenção! Aquele cavaleiro faz parte de um outro significado, porque ali era um quarteto de cavaleiros, ou seja, um outro contexto. Vocês estão entendendo? Mas eles pensam que é Jesus. Portanto, não é Jesus, queridos. Tira da mente isso. Então, quem seria esse cavaleiro montado aí nesse cavalo branco? Que tem um arco e uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Vamos botar de novo Apocalipse capítulo 6, versículo 2, onde nós destacamos esse texto aqui. Está escrito lá, você já sabe. Está ali, cavalo branco,
E algumas características, né? Tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Esse cavaleiro, queridos, ele carrega um arco nas mãos e ele recebe uma coroa de vitória. E o texto diz que ele sai em batalha para vencer. Isso significa, quando a cor branca, atenção no que eu vou falar, quando a cor branca ela está associada a uma coroa, e quando associado à batalha, simboliza vitória militar. Já o cavaleiro montado faz referência a um general do passado, que nós temos sempre falado dele aqui. Ao general romano chamado Tito Flávio Vespasiano. Vocês conhecem esse homem abençoado? Nós temos sempre falado isso aí? Se vocês não conhecem, vocês vão conhecer. Saiba que o Vespasiano foi um general romano que atuou debaixo da autoridade do imperador Nero César, quando a Jerusalém, lá do século I, foi atacada. O imperador Nero César foi quem deu a ordem a esse general aí, o Tito, ao cavaleiro do cavalo branco. Foi quem obedeceu a ordem dada e ele deu início à famosa Guerra Judaico-Romana. E essa guerra judaico-romana resultou na destruição definitiva de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, meus amados irmãos, o cavaleiro do cavalo branco é o general Tito Flávio Vespasiano. E atenção, esse general não foi filho do imperador Vespasiano, como o sistema indica. Mas por que o sistema fala isso? Para descontextualizar e dizer que Apocalipse foi escrito depois do ano 70. E que isso é uma inverdade. Sendo que isso é um papo para uma outra mensagem, tá bom, queridos? O cavalo branco simboliza vitória militar. Tá legal? Agora, abençoados, considere o segundo cavalo mencionado no texto. Qual é a cor do cavalo do segundo cavaleiro? Vermelho, André. Agora, observe o estrago que esse cavaleiro faz. Diz a Bíblia no verso 4 aí, eu vou colocar para vocês o estrago do cavaleiro do cavalo vermelho. E saiu outro cavalo, tá ali, ó, que era vermelho. E a ele foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Veja o que diz esse texto. Esse cavaleiro tinha o poder de tirar a paz da terra, fazer com que os homens matassem uns aos outros. E também foi-lhe dado uma grande espada. Agora, por que esse cavaleiro, queridos, recebeu esse poder? Preste atenção, tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem, além de tirar a paz, é mencionada também a morte e a espada. Além disso, a cor vermelha do cavalo simboliza derramamento de sangue. Observe, abençoado, preste atenção. Tudo isso aí são características de uma guerra, sim ou não? Então, estamos contextualizados, tá legal? Então, mais uma vez, o texto faz referência à guerra de Roma contra Jerusalém e às mortes ocorridas pelas espadas dos soldados. E onde foi esse acontecimento, queridos? Nos dias de hoje? Claro que não. Isso foi no primeiro século. Mas observem aí um outro detalhe muito importante, queridos. O texto diz que esse cavaleiro do cavalo vermelho recebeu o poder de tirar a paz da terra. Aí você pode me dizer assim, tá vendo aí, André? É da terra, do mundo todo. Não foi somente em Jerusalém, não foi algo específico para Jerusalém. Isso aí que está citando o texto é um acontecimento global. Calma aí, querido, espera só um momento aí. Isso não é uma referência ao planeta Terra. A terra desse texto é uma referência à terra de Israel. Tá bom? A maioria das profecias de Apocalipse, querido, não esquecendo disso, foi direcionada a Israel. Lembra que eu falei no começo que o João codificou essas informações? Era para quê? Para que o povo de Israel entendesse o que ele estava escrevendo. E atenção, nunca podemos descontextualizar Apocalipse capítulo 1 do restante de Apocalipse e nem Apocalipse no último capítulo de Apocalipse. Nós não podemos separar, fatiar Apocalipse. Não. Isso foi um erro que o cristianismo tradicional cometeu.
caiu lá no papo lá daquela missionária. Esse é um papo para outra história. E tem mais aí, abençoado, segura aí, tem mais um rico detalhe a acrescentar aí. Para que não fique dúvidas sobre a terra que João escreve, o contexto disso que estamos tratando é da guerra judaico-romana, ok? Não podemos descontextualizar isso. O próximo cavalo é da cor preta, e isso não tem nada a ver com o diabo, como muitos do sistema pensam. Porque até o gato preto hoje, querido, ficou marginalizado por conta disso, né? Isso é a mente em escassez dessas pessoas submetidas a essas doutrinas tão terríveis como a do sistema religioso. Em tudo vê o mal, em tudo vê escassez. Vocês estão entendendo? Então, meu querido, o nosso Deus é o Deus de todas as cores. Até na mistura ou ausência de cores, o nosso Deus é Deus. Mas, infelizmente, a cor preta é usada para simbolizar coisas ruins. Infelizmente. Inclusive, até mesmo a questão de racismo, né? Isso tudo aí deriva dessas coisas, tá? Derivou desses erros aí todinho que a gente está vendo. Aí a cor negra simboliza coisas ruins que veio da religião. Agora vamos ao texto onde destaca isso aí. Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Não durma, querido. Fica comigo aí até o final, tá? Temos muitas informações hoje. E diz o texto sobre o cavalo branco. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, aí está dizendo, veja, então eu olhei e eis um cavalo preto. Opa, peraí. É o cavalo, estamos no cavalo preto, tá, abençoado? Não é branco, não. Cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Aqui em Apocalipse, a cor preta significa o sentimento do coração humano. Simboliza a angústia e o desespero daquilo que o povo que estava passando, estava presenciando naquele momento. Um texto de guerra nos últimos dias daqueles dias. É claro que em outras faixas de tempo nós vamos também encontrar relatos iguais a esse, coração angustiados e desesperados por conta da guerra. Agora observe que esse cavaleiro, ele carrega um objeto nas mãos e esse objeto é uma balança. E a balança serve para quê, queridos? Para pesar algo, né? Claro, né? Mas serve também para garantir a justiça, como nos informa Provérbios capítulo 16, versículo 11. Vou colocar para vocês aí. Provérbios 16, 11 diz: peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Agora note que em Apocalipse capítulo 6, versículo 6, faz essa referência também a uma balança. Acompanhe comigo, queridos. Está ali, olha. Uma medida de trigo por um denário. 3 medidas de cevada por um denário. O que esse versículo aí está nos ensinando, abençoado? Nós temos uma balança e alguns produtos, e o texto menciona o trigo e a cevada. O texto também menciona o denário. Vou colocar para vocês aí o denário. Tá aí. O que é o denário, abençoado? Era o dinheiro nessa época. Tá aí na gravura para vocês. Um denário correspondia, naqueles dias, ao salário de um trabalhador braçal. Ele ganhava um salário por dia trabalhado, naqueles dias. O texto diz novamente uma medida de trigo por um denário ou por um dia de trabalho. Ou seja, uma medida de trigo valia por um denário, que era o dia do trabalhador. Dia do trabalhador do trabalho daquela época. O texto diz, acompanha aí, abençoado, 3 medidas de cevada por um denário, por um dia de trabalho. Então, nessa época, irmãos, nesse passado, os pobres, atenção no que eu vou falar, consumiam mais cevada do que trigo, porque tinham que alimentar muita gente de sua família. Então, 3 porções de cevada é uma porção maior do que uma porção de trigo. Já os ricos tinham mais condições de comprar um alimento melhor, e por isso eles compravam trigo para alimentar a família deles, diferente dos pobres que comiam um cereal menos nobre. Cevada é um cereal menos nobre em relação ao trigo, para alimentar a sua família. E isso parece até os dias de hoje, não é, abençoado? Mas é claro que o contexto aqui era de uma guerra, ok? Mas o que tudo isso significa, André? Significa, queridos, que os pobres tinham que trabalhar o dia inteiro para garantir 3 medidas de cevada que mal dava para alimentar uma família pequena. E atenção, até mesmo os ricos, apesar da vantagem financeira, tinham que trabalhar um dia todo para garantir uma medida de trigo.
Colocando tudo isso em outras palavras, a balança nas mãos do cavaleiro simboliza preços elevadíssimos por causa da escassez de alimentos. Por causa de quê? Por causa da guerra. Nós estamos vivendo isso hoje, não é verdade? A guerra da Ucrânia está influenciando o preço no mundo todo. Naqueles dias também não era diferente. Mais uma vez, o texto bíblico faz referência à guerra judaico-romana. Mas note que o texto agora está enfatizando a fome que a guerra provocou, ou seja, um outro aspecto do mesmo acontecimento. E nós sabemos que uma das consequências da guerra é a fome, como eu já tratei aqui com vocês. Tá bom, queridos? Agora, essa compreensão do texto que estou trazendo para vocês é apoiada também pela história. Por exemplo, o historiador Flávio Joséfo, que nasceu nesse contexto, tá, queridos? Flávio Joséfo nasceu no ano 38 depois de Cristo e morreu no ano 100. Então ele presenciou tudo e deixou isso registrado. Ele deixou tudo isso registrado, o que ocorreu naqueles dias lá em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. E ele deixou um livro chamado A Guerra dos Hebreus. Ele disse que muita gente, nesse período de guerra terrível, morreram de fome. E muitos judeus, inclusive, fizeram coisas terríveis para sobreviver diante da fome severa que assolou aquela época. Abençoados, eu destaquei aqui para vocês, para a gente ler junto, para vocês acompanhar esse relato, porque eu acho importante você saber disso, o que Flávio Joséfo falou desses dias, né? Tá aí. E diz ali, ó: enquanto isso, os horrores da fome ficavam ainda piores. Os judeus, por causa da fome, foram eventualmente obrigados a comer seus cintos. Olha aí. Suas sandálias, as peles de seus escudos, grama seca e até esterco de vaca. No ápice desse terror, uma judia de família nobre rica, impelida pelas necessidades implacáveis da fome, matou seu filho e o cozinhou. Ela havia comido a metade, quando os soldados, atraídos pelo cheiro, a ameaçaram de morte se ela se recusasse a confessar. Intimidada pela ameaça, ela trouxe os restos, a outra metade, de seu filho, o que os petrificou de terror. Os soldados ficaram ali perplexos, né? Em vista desta melancolia do que ocorreu, a cidade inteira de Jerusalém ficou perplexa e felicitaram aqueles que haviam morrido antes desses dolorosos acontecimentos. Ou seja, aqueles que morreram não precisaram enfrentar isso, meus irmãos, que eles estavam enfrentando. Então, esse é um relato histórico que prova para nós quão grande foi a fome que assolou o século I nessa guerra judaico-romana. Então, meus irmãos, deixa eu voltar aqui com a minha imagem, né? Então, meus irmãos, o cavaleiro do cavalo preto simboliza a guerra de Roma contra Jerusalém, a partir de outro ângulo, ou seja, sob a perspectiva da fome, da angústia e do desespero, que são resultados dessa fome severa. Ok? Vamos ao quarto cavalo? O quarto cavalo, como eu disse para vocês, é da cor amarela. Vou voltar ao texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Aqui, tá aí. Tá aí o cavalo amarelo, e chamava-se Morte. E o inferno, a sepultura, né, o estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, mortandade e tal. Então diz que o cavalo dele é amarelo, mas como eu expliquei anteriormente, não é esse amarelo aí como casca de banana, porque a palavra grega empregada nesse texto é de um amarelo pálido de um defunto, tá? Isso faz todo sentido. Por quê? Porque o nome desse quarto cavaleiro é Morte. Por isso que ele era amarelo, Morte. Agora observe que esse cavaleiro provoca também uma terrível carnificina. E ele diz o quê? Autoridade para matar a quarta parte da terra. Lembrando, mais uma vez, que essa palavra terra significa Jerusalém, Israel daqueles dias. A espada. Pela fome com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Observe na frase do texto, tá aí, abençoados, as palavras estão em letras maiúsculas. Observe bem esse aí, final, animais selvagens da terra. Note, queridos, que esse massacre, ele faz um paralelo com o que Deus disse no Antigo Testamento.
Deus disse lá no Antigo Testamento que se Israel quebrasse a aliança, ele enviaria animais para matar o povo. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo... Eu acho que eu não botei, abençoado. 28 e 26, coloquei sim, tá aqui. 28 e 26 de Deuteronômio. Os seus cadáveres servirão de comida a todas as aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá quem os espante. Agora eu te faço a seguinte pergunta, meus queridos. Israel quebrou a aliança com o Senhor? E a resposta é, evidentemente, sim. Infelizmente, Israel quebrou a aliança. Porque Apocalipse é uma carta de juízo contra a nação de Israel apóstata. Agora, mais uma vez, vamos voltar aqui para a história, né? Vamos recorrer à história para comprovar o que esse texto diz, tá? E a história nos informa que muitos judeus foram mortos por animais durante a Guerra Judaico-Romana. Vamos de novo a Flávio Joséfo nessa quarta arte que eu preparei para vocês, tá aí. Diz ali, 1.700 judeus que haviam se rendido em Macherus foram mortos, e dos fugitivos, não menos que 3.000 foram mortos na floresta de Jardes. Tito, tendo marchado com seu exército para Cesareia, com grande esplendor celebrou o aniversário de seu irmão. E, de acordo com as barbaridades da época, puniu muitos judeus para honrar o aniversário. O número dos que foram queimados e que morreram lutando contra animais selvagens excedeu 2.500. Olha aí. Portanto, meus irmãos, o cavaleiro do cavalo amarelo simboliza a carnificina provocada pela guerra que levou Jerusalém à destruição total. E diante disso, talvez uma pergunta tenha surgido aí na sua mente, tá? A profecia sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse se cumpriu ou ainda se cumprirá? E aí, abençoado? É claro que a resposta para essa pergunta, que vai dar para essa pergunta, é tudo isso que nós estamos vendo nessa mensagem. A profecia se cumpriu. No século I da era cristã, a nação de Israel foi o alvo divino de todas essas perseguições. Quando João escreveu isso lá na ilha de Patmos, ele não pensou numa geração que viveria milhares de anos depois para ver tudo isso acontecer. Não, ele tinha na sua mente a nação de Israel. Ele não tinha você, meu irmão. Isso tudo em que tempo? No tempo dele. Não podemos descontextualizar isso. Isso foi para aqueles dias. Ou seja, João não fugiu do que Jesus disse em Mateus 24:34, como o sistema religioso fala. Mateus 24:34 tem o quê, André? Tá aí, olha. Ele não pôde fugir disso aí. Em verdade lhe digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Uma geração tem quantos anos? A geração na Bíblia tem quantos anos? 40 anos. Nós já explicamos isso para vocês. E por favor, não chamem Jesus de mentiroso. Se ele disse que foi para aquela geração, não pode nos restar dúvidas. Aliás, o que o cristianismo mais fez ao longo desses séculos foi macular a Bíblia e chamar de Jesus de mentiroso. Nós não chamamos Jesus de mentiroso, nós cremos no que ele disse e fomos buscar fatos naquela história, abençoado, daqueles dias. Foi por isso que Jesus disse isso e a gente honra o que ele disse. E a gente sabe que, olha, tá aqui, abençoado, passará o céu e a terra, mas eu não sou mentiroso. As minhas palavras não passarão. Glória a Deus. E nós que estamos mostrando isso ao mundo, nós estamos contextualizados e estamos afirmando que o Senhor não mentiu, foi naqueles dias. E as palavras que ele disse não passou. Dessa forma, meus queridos, nós concluímos a mensagem de hoje. E eu vou colocar aqui o resumo dessa mensagem que nós falamos hoje. Tá aí. Aí diz, primeiro, o cavalo branco simboliza a vitória militar e seu cavaleiro é o general romano Tito Vespasiano. Segundo, o cavalo vermelho simboliza derramamento de sangue para aquela guerra. Terceiro, o cavaleiro do cavalo preto simboliza a angústia e o desespero que é consequência da fome provocada pela guerra. Quarto, o cavaleiro do cavalo amarelo simboliza a carnificina resultante do juízo de Deus. E por fim, todos os 4 juntos, os 4 cavaleiros de Apocalipse,
simbolizam o mesmo acontecimento histórico, a partir de ângulos diferentes. Qual acontecimento, André? A Primeira Guerra Judaico-Romana, que levou Jerusalém à destruição definitiva no ano 70 depois de Cristo. Bom, meus amados irmãos, essa foi a mensagem de hoje. E aí, o que você achou desse estudo? Coloque aí nos comentários, tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui e, com certeza, brevemente, vamos aí voltar com mais estudos interessantes como esse. Até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.